Olá, meu amigo, meu irmão, esse é o podcast do Pastor Cláudio Peragini. Estamos no podcast 99, olha aí, salva de palma para nós. Foram muito legal esses tempos que nós temos estudado, foi muito legal esse tempo que a gente tem aprendido sobre liderança, eu tenho crescido com isso. E hoje eu vou trazer um tema que eu gosto muito. Eu não sei se você gosta disso, tem gente que não curte nada sobre esse assunto, mas fica no podcast que vai valer a pena, que é como a gente toma decisão. A maneira como a gente pensa, a forma como a gente entende. Mas antes de falar sobre isso, antes de falar sobre como a gente raciocina e como a gente pensa, conforme a gente constrói os nossos pensamentos, nós vamos pedir para você compartilhar esse podcast, deixar já o seu joinha, não esquecer de se inscrever no canal e se você quiser deixar um comentário, é tão legal ler os comentários aí, vale muito a pena para nós, incentiva a gente a continuar trabalhando. Bom, esse podcast está baseado num livro, que eu vou dizer o nome no final, se você quiser se aprofundar no assunto, como eu penso que 30 minutos não dá para trabalhar todo esse assunto, mas no final eu vou falar, então você vai ter que assistir até o final para você conhecer o nome do livro e pesquisar mais sobre o assunto. Bom, o tema desse livro é baseado numa autora chamada Caroline Leaf. Ela é uma neurocientista bem conceituada, que ela desenvolveu uma tese sobre como a gente pensa, como a gente raciocina, como a gente toma decisões. Na verdade, no livro ela não diz muito essa questão de tomar decisão, mas eu percebi que muitas coisas e muitas atitudes que eu tinha no relacionamento estavam baseadas justamente por causa da maneira como eu pensava. E ela vai dizer no livro que nós temos 7 formas de pensar. Então, vamos tentar trabalhar um pouco isso de uma maneira diferente, né? Como que a gente pensa? Como que as pessoas, elas pensam todas iguais? Bom, elas não pensam todas iguais, aí já está o grande problema. Tem gente que pensa de um jeito, tem gente que pensa de outro jeito, tem gente que entende de uma forma, tem gente que entende de outra forma. E a gente precisa trabalhar isso de uma maneira para que a gente possa se relacionar e também para que a gente possa se entender. Então, quando a gente começa a entender isso, como a gente começa a compreender como a gente pensa, fica muito mais fácil nós desenvolvermos atitudes mais sábias e também controle maior sobre nossa tomada de decisão. Então, se nem todo mundo pensa igual, como é que as pessoas pensam? Ela vai desenvolver 7 formas de pensamento e ela vai explicar para nós que nós vamos ter 2 dominantes e 2 secundárias. E as outras 3 são aquelas que eu vou chamar de repescagem. Ela não chama assim, mas seria isso. Então a primeira e a segunda são as primeiras formas de você pensar, a terceira e a quarta é a comprovação daquilo que você está pensando, e as 3 últimas é quando ainda sobrou alguma dúvida, e geralmente a gente vai para essas 3 últimas quando a coisa é muito grande, quando é uma decisão muito forte. Bom, dessas 7 formas, como eu disse, vai ser diferente para cada um essa composição, ou seja, vamos pensar que umas pessoas vão ter a 1 e a 2 diferentes, e que a 1 e a 2 de uma pessoa pode ser a 3 e a 4 da outra, ou a 5, a 6, a 7, tanto faz. Vamos trabalhar então a 7, depois no final eu explico um pouco mais sobre isso. E se você assistiu o podcast até o final, aí a gente vai conseguir dar o nome do livro, eu vou dar as dicas para você, porque inclusive no livro tem um teste que você pode fazer para perceber quais são desses pensamentos, né, dessa forma de pensar, que são as suas dominantes, secundárias, e quais são aquelas que você usa mais aleatoriamente ou são mais fracas para você. A primeira, aquela delas, eu não estou seguindo o livro, né, nessa ordem, porque o livro usa uma ordem diferente, é a interpessoal. A interpessoal é aquela que você busca opiniões dos outros, busca comentários, gosta de ouvir as críticas, gosta de ouvir o que as pessoas estão pensando antes de tomar uma decisão. Então, ela vai trabalhar de uma outra maneira e eu estou tomando a liberdade de levar isso para a tomada de decisão. Então, por exemplo, tem muita gente que antes de fazer algumas coisas, elas gostam de conversar com várias pessoas, gostam de pedir vários conselhos, gosta de, antes de fazer uma compra, por exemplo, olhar dentro do chat lá e ver qual é a opinião que as pessoas têm, né? Tem gente que não dá importância nenhuma para isso, e tem gente que acha muito importante. Antes de fazer alguma tomada de decisão, pede conselhos para especialistas, e tem gente que você sabe que nunca pede conselhos para ninguém. Bom, a primeira então delas é essa forma de pensar interpessoal, ou seja, ela envolve as outras pessoas no pensamento e na tomada de decisão. A segunda forma de pensar é a intrapessoal, então ela olha para dentro.
ela procura ouvir e sentir os seus próximos sentimentos, as suas próprias emoções. Ela procura pensar como ela se sente dentro da situação. A intrapessoal é mais uma sensação emocional. Isso vai ser bom para mim. Ela pensamentos do tipo, eu vou criar algum problema, vai me causar desconforto. Então ela olha para dentro. Embora tá todo mundo dizendo, não, vai, faz. Ela não consegue tomar essa decisão porque ela precisa primeiro sentir isso dentro dela. É interessante, né? Mas tem muita gente que você já deve ter identificado que tem esse tipo de atitude. Não importa quantos conselhos elas deem, ela não vai ouvir nenhum conselho porque aquilo não é tão importante na maneira dela raciocinar, pensar e tomar uma decisão. É muito mais importante para ela como ela vai se sentir pessoalmente. Então ela está olhando para dentro, né? Então essa é a intrapessoal. Bom, a terceira é a linguística. A forma que algumas pessoas têm para pensar e raciocinar é através de usar muitas palavras, muitas conversas. Ela precisa contar várias vezes aquela experiência, porque enquanto ela está contando várias vezes essa experiência, ela está pensando, ela está raciocinando, ela está analisando os fatos, né? Ela gosta de escrever, ela gosta de discutir, ela precisa fazer muitas reuniões antes de tomar uma decisão, antes de sair para o trabalho. Eu me lembro de uma pessoa que eu conhecia que para ela fazer alguma coisa, você tinha que fazer pelo menos 3 ou 4 reuniões com ela e ela poder falar bastante sobre o assunto. Às vezes ela até dizia que a reunião era para ela entender, mas na verdade era para ela falar bastante, porque enquanto ela estava falando, ela estava raciocinando, ela estava pensando, ela estava tomando decisões. Tem gente na nossa família, por exemplo, se você olhar para a sua casa, só nesses 3 tipos de forma de pensar, você já deve ter identificado, você já deve ter um filho, por exemplo, que é interpessoal. Ele precisa se relacionar, pedir opiniões, precisa ouvir as críticas, ouvir o que os outros estão dizendo, ouvir o que os amigos estão falando. E tem um filho seu que é intrapessoal. Ele olha para dentro, ele precisa se sentir bem, então ele só faz aquilo que ele sente-se bem dentro dele, né? E às vezes não entende porque que ele não aceita o teu conselho, porque o teu conselho não é tão importante quanto como ele se sente dentro dele. E tem filhos nossos que são linguísticos, né? Querem contar várias vezes a mesma história, querem falar. Enquanto eles estão fazendo isso, discutindo, persuadindo, entretendo você com aquilo, com as histórias, eles estão raciocinando, eles estão pensando. A quarta maneira, eu tenho passado rapidamente, mas para você, acho que está dando para você entender, é a visual. O que é o visual? Ou a espacial. É aquela pessoa que precisa pensar, mas ela pensa olhando, ela pensa enxergando, pegando os detalhes. Quando você está falando com ela, ela está olhando para o espaço, ela consegue ter uma forma de pensar, um pensamento onde ela enxerga os detalhes, as coisas são extremamente visuais para ela. Então ela, para tomar uma decisão, ela vai olhar para aquilo e vai aprendendo, né, na medida que ela vai vendo, à medida que ela vai fazendo. Ela reconhece o rosto das pessoas, mas ela pode não se lembrar dos nomes. Ela encontra facilmente um caminho no tráfico, ela consegue olhar o tráfico e perceber que aquela saída para a esquerda é melhor do que a saída para a direita. Enquanto você está lá dirigindo, você não viu, ela já viu que ali tem um espaço para você passar, porque tudo isso é visual, ela está enxergando e pensando ao mesmo tempo, né? Então ela pensa com imagens, ela pensa de forma a ver detalhes. A quinta forma de inteligência, de pensamento, na verdade aqui não é inteligência, aqui por isso que bate um pouco aquele podcast que a gente fez sobre tipos de inteligência. Nesse caso aqui eu estou falando de pensamento, como a pessoa pensa. Ela pensa de forma sinestésica, ela precisa tocar. Já viu gente assim? Que ela precisa experimentar, ela precisa sentir. Vamos pensar, para tentar ficar um pouco mais claro, dar um exemplo para você de uma pessoa que vai comprar um carro, né? Poxa, um carro, né? Mas
Por que um carro? Porque um carro é uma coisa de valor, é uma coisa que a pessoa vai gastar dinheiro, ela precisa escolher. Se a pessoa é interpessoal, ela vai pedir conselhos, ela vai conversar sobre o carro, ela vai ouvir opiniões do carro. Se a pessoa é intrapessoal, ela vai pensar como ela se sentiria dentro do carro, ela vai pensar se aquele carro vai satisfazer aquilo que ela gostaria de sentir. É interessante isso, mas é mais ou menos assim. E a visual, ela vai olhar o carro, ela vai enxergar a cor, ela vai se preocupar com os detalhes, com o friso, né? E a sinestésica, ela vai sentir o volante, ela vai sentir o banco. Olha que interessante, né? Você já deve ter identificado pessoas assim. Ela precisa ter essas pessoas sinestésicas, ela tem uma boa coordenação, ela explora o ambiente por toque. Você já viu gente que entra na casa de alguém e ela vai lá e pega o espelhinho, o retrato, e segura o retrato na mão, ela vai e depois ela põe a mão na televisão, assim. É interessante isso, né? Porque ela tem uma forma de pensar, de raciocinar sinestésica, né? Ela gosta de mexer nas coisas, gosta de produzir coisa, ama dançar, ama dramatizar. São as pessoas que pensam de forma sinestésica. Bom, voltando à questão do pensamento, né? Tem também a sexta forma de pensar, que é musical ou instintiva ou intuitiva, né? É aquela pessoa que não pode explicar o motivo, mas sabe quando alguém é confiável ou não. Ela tem a impressão, ela é altamente sensível ao ambiente, ela sente o clima. Já viu gente falando assim? Tem gente que eu conheço que o clima tá pesado, tá tenso, ele nem percebe. Nossa, para ele tá normal. Eu tenho um pouco dessa aqui instintiva. Eu chego num lugar, eu sinto o clima, os detalhes, assim. Eu não consigo explicar isso. Mas essa pessoa é capaz de ler as entrelinhas. Ela decide muito pelo instinto, né? Ela decide muito porque ela sentiu o que tem que ser feito. Ela não sabe explicar. É uma impressão que ela tem. A conversa, o tom de voz, tudo isso vai formando as impressões dela. O ambiente, o clima, a forma como foi desenvolvido, o gestual da pessoa, ainda que ela não consegue raciocinar com tudo isso, ela é instintiva. Tem até um livro legal que chama Blink, que fala um pouco sobre essa questão instintiva. Tem a sétima agora, e última, que é a lógica ou matemática. Então é aquela pessoa que analisa muito, sabe? Ela vai ver padrão, ela vai fazer comparação, ela vai entrar, por exemplo, vou voltar na história da compra do carro, o instintivo vai olhar e vai falar, não, esse carro parece ser uma boa venda, o cara está fazendo um preço bom, instintivamente ele compra o carro. O analítico, ele vai abrir, vai ver como que está a quilometragem, o quanto que é o torque do carro, qual é a comparação do carro com relação à média, qual é as avaliações que o carro tem. Ele vai fazer vai usar muitos raciocínios lógicos para tomar a decisão, quer sempre saber o que vem a seguir, qual é o próximo passo, gosta de quantificar as coisas, calcular, né, pensar o tempo que vai levar, a distância que tem, quantos passos. Eu conheço gente que tem essa raciocínio e que às vezes vai fazer, por exemplo, o exercício e ele não consegue fazer o exercício sem contar, ele tem que contar o tempo, ele tem que contar quantos exercícios falta para terminar, e essa é a forma de tomar a decisão. Bom, vamos lá, agora vamos falar sobre isso. Bom, você entendeu as 7, né? E aí a Caroline vai falar pra gente que essa é a forma da gente pensar. Agora, eu estava pensando sobre isso e eu percebi que isso também tem a ver com como a gente toma decisão. Porque às vezes a gente não entende por que para algumas pessoas é tão fácil. Decide logo, porque ela é instintiva, né? Ela é instintiva e ela é sinestésica, então ela consegue sentir o ambiente e tocar aquilo e já perceber o que é para fechar o negócio, entendeu? O outro não, o outro é analítico, né? Então ele precisa fazer comparações e ele é interpessoal, ele precisa fazer perguntas, entrar em chats de opiniões, ouvir o que as pessoas estão falando, ver os comentários, e aí ele vai se relacionar. Bom, lembra que eu falei que na tomada de decisão você tem 2 principais, que inclusive ela tem lá, como eu falei para você, uma forma de você fazer um teste para descobrir, e as segundas secundárias. Então como é que isso funciona? Olha que interessante.
No meu caso, por exemplo, eu vou falar de mim porque não tem como falar de você, que eu não sei, né? Mas no meu caso, que eu descobri que eu sou analítico e instintivo. Eu nunca pensei nisso. E isso trouxe uma clareza para mim muito grande com relação a algumas tomadas de decisões que eu tenho. Ou seja, havia momentos que eram difíceis para mim decidir, porque as minhas duas principais eram analítico e segundo lugar, com a mesma quantidade, instintivo musical. E por baixo, também com as mesmas quantidades, eu era interpessoal e intrapessoal. E olha que coisa, hein? Olha que dificuldade para tomar algumas decisões. Porque quando eu ia tomar uma decisão, eu precisava primeiro fazer a análise daquela situação, tentar pensar todos os fatos, descobrir o máximo que eu pudesse descobrir sobre aqueles assuntos. Mas eu também, embora eu tivesse tomado toda aquela parte teórica e buscado todas as informações necessárias, às vezes eu não conseguia definir ou decidir porque chocava com o meu instinto. Então eu falava, não, mas pera um pouquinho, mas eu não estou me sentindo alguma coisa, então eu fico procurando analiticamente para tentar descobrir por que o meu instinto está dizendo que não pode fazer. Isso às vezes demora. Por outro lado, eu percebi que alguns problemas de relacionamento que eu estava tendo é que antes de analisar a situação, eu já estava tomando decisões instintivas, porque o meu pensamento é instintivo. Então são iguais. Então às vezes eu não sabia explicar por quê, mas eu estava bravo com aquela pessoa. E por que eu estava bravo? Porque instintivamente eu estava achando que aquela pessoa estava me agindo de forma desleal, desonesta, injusta, então eu tomava uma decisão instintiva. Bom, entender isso me ajudou bastante, por quê? Porque agora eu consigo entender que depois disso eu não conseguia decidir ainda antes de passar pelo interpessoal e o intrapessoal. Olha que interessante. Então eu tinha que passar todo esse processo. Mas à medida que eu entendi o processo, as coisas começaram a se tornar mais fáceis e mais rápidas. E aí eu percebi que, por exemplo, vamos pensar na compra de um carro. Eu não preciso fazer test drive. Eu não entendia por que isso. Porque eu não sou sinestésico. Eu não tenho essa minha forma de decidir não é sinestésica, ela é instintiva, ela é analítica, ela é intrapessoal e interpessoal. E depois, lá no fundão, aí eu preciso sentir, ou eu preciso a linguística, conversar sobre o assunto, quase não é necessário para mim, entende? Então tem muitas vezes no nosso relacionamento que a gente está tendo dificuldade porque as pessoas não conseguem entender que as formas de pensamento de cada um da sua família é diferente. E isso dificulta também a tomada de decisão. Porque vamos pensar que uma pessoa é linguística. Ela vai falar muito sobre esse assunto antes de decidir comprar, antes de decidir sair do emprego, antes de se mudar. E se ela é linguística e ela é instintiva, por exemplo, ela vai falar muito sobre o assunto, mas alguma coisa tem que tocar dentro dela para ela tomar essa decisão. E aí você não entende por que ela fala tanto sobre esse assunto e não decide nada. Porque dentro do coração dela ainda não está, ela não sentiu o toque. Ou se ela é intrapessoal, então ela vai falar muito sobre o assunto e você vai dialogar muito com ela, mas ainda tem que passar por essa segunda etapa do raciocínio dela, que é sentir-se, né, internamente, prazerosamente, satisfeita ou equilibrada com essa decisão. Bom, essas questões são extremamente importantes para nós, porque a gente acaba entendendo que muitas pessoas têm dificuldade em tomar decisões porque não entende qual é o seu. Bom, para você descobrir, agora vai a dica para quem assistiu até agora, né? Que o livro é esse aqui: Pense, Aprenda e Tenha Sucesso. Eu particularmente não gosto muito desse título aqui, porque a questão aqui não é sobre pensar e aprender e ter sucesso. A questão que ela trabalhou, pelo menos até a primeira parte, ainda não cheguei no final, né, mas eu estou aqui bem adiantado já, estou na página 180, ela trabalhou essa questão de como o teu cérebro está raciocinando, está trabalhando, como é que ele está interpretando. E depois ela vai entrar numa segunda parte, que é a questão da ciência por trás de tudo isso e a questão de como você vai liderar tudo isso. Bom, a doutora Caroline Leaf, ela é uma neurocientista, autora de Ative Seu Cérebro, Pense como Forma de Inteligência, o Perfeito para Você, entre muitos outros livros, tal. Bom,
você tá aí. Pense, entenda-se, use sua mente para ser bem-sucedido na escola, no trabalho e na vida. Isso é verdade, porque, por exemplo, isso me ajudou um pouco quando eu ia tomar uma decisão instintiva, porque vou ser bem claro. Geralmente quem desenvolveu essa habilidade instintiva, ela acerta bastante, mas ela erra também. Porque nem tudo aquilo que é instintivo é claro, é fácil. E quem é analítico, às vezes é complicado, porque fica analisando demais, contando demais, e às vezes algumas coisas nós temos que fazer pela fé, né? Temos que fazer porque é uma direção que a gente tem que tomar. Então, são coisas que me facilitaram, principalmente a perceber que eu estava irritado com algumas decisões, que eu estava tendo dificuldade para decidir, porque eu precisava passar por esses 4. Bom, aí, à medida que eu entendi que esses 4 funcionam assim, eu comecei a acelerar o processo, né? Então, já sei que eu tenho que, para tomar a decisão, eu preciso ter uma visão mais clara analítica. Vou lá comprar o carro, eu vou olhar lá o que está lá marcando lá nos valores do carro, o que estão dizendo. Eu sei que eu preciso ter uma visão instintiva, então vou lá, vou ver o carro, vou sentir o que o carro está, né, como eu me sinto. Eu preciso também ter uma decisão intrapessoal, vou imaginar como eu me sinto. Eu preciso dizer interpessoal, eu vou ver o que os fóruns estão falando do carro. Isso vai me facilitar tomar uma decisão. Espero ter ajudado você. Como o tempo é curto, né, gente? Não dá para trabalhar tanto profundamente o assunto, mas eu acho que você já conseguiu identificar pessoas dentro da sua família. Então, fazendo um resumo, essa doutora Carolina entendeu que existem 7 formas de você pensar, que essas 7, 2 são mais dominantes, 2 são secundárias, e as outras 3 você trabalha de forma como uma repescagem. Dessas 7 formas de pensar, nós podemos identificar pessoas da nossa família, claramente, gente que é interpessoal, que olha precisa de conselhos e opiniões, gente que é linguística, que precisa falar muito sobre o assunto, gente que é intrapessoal, que precisa olhar para dentro e ver como você está se sentindo, gente que é musical, instintiva, precisa sentir essa questão do instinto, ela não sabe explicar, ela sente muito, ela sente o ambiente, ela sente o clima, ela sente o lugar. Tem gente que é sinestésico, né? Precisa tocar, precisa estar envolvido com essa questão da forma como as coisas funcionam, como ela sente o toque, ela sente a textura, ela tem uma boa coordenação, ela explora o ambiente, ela gosta de mexer nas coisas, e tem a pessoa que é a lógica ou matemática, que eu chamei de mais analítica, né? Que analisa as coisas. Dentro disso você vai reconhecer pessoas da sua família que são mais analíticos, querem dados, querem mais informações para tomar decisão, e gente que é instintiva, toma decisão rapidamente, olhou para dentro, se sentiu bem, pronto, já comprou, já está tomada a decisão. Isso é importante para a gente também perceber porque algumas coisas nos irritam, porque algumas coisas a gente tem dificuldade de se relacionar, porque a gente às vezes é instintivo e a pessoa que a gente está se relacionando é analítica, a gente é intrapessoal e a pessoa que a gente está se relacionando é linguística, e essa forma como ela pensa, então você pode apoiar, você pode entender. Deixo aqui 2 perguntas para você. Quais são as suas aí que você mais se identificou? Olha, você pode ficar surpreso. Eu, quando fiz o teste, eu fiquei surpreso, porque para mim, analítico eu já sabia que eu era, mas eu jamais pensei que eu era musical instintivo. Eu realmente não pensei nisso. Eu achei que eu era intrapessoal, que ia ser muito mais alto o intrapessoal do que o musical instintivo. E ao contrário, foi muito mais alto, né? Foi igual, analítico e instintivo. Fica aí a dica, descubra como você pensa e começa a analisar como é que você está tomando as suas decisões, por que você está conflitando aí tanto, talvez porque um pensamento conflite com o outro na sua tomada de decisão. Não esquece de observar isso. Espero que você tenha gostado desse podcast. Não esquece de compartilhar, deixa o seu comentário. Se você descobriu qual é a sua forma de pensar, escreve aí no comentário que eu quero conhecer um pouco mais de você. Deus abençoe sua vida e tudo quanto fizer prosperará.